Olá, seja bem-vindo ao JNJ, o Jornal Neojus, um projeto desenvolvido inteiramente por professores que comentam matérias e assuntos que foram ventilados na mídia especializada. E nesta edição nós temos as seguintes matérias. Professora Rúbia Ferrão comenta sobre o Pix, que está sendo utilizado como aplicativo de paquera. Saiba os porquês e senões das garantias somadas do CDC na coluna com o professor José Geraldo Brito Filomeno. Professora Carla Matucci comenta a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre incidência de IPVA para automóveis de pessoas com deficiência. Coluna previdenciária. Professor Adilson Sanches comenta sobre o benefício por incapacidade temporária. Saiba com ele o que significa a revisão do chamado auxílio-doença. Professor Georges Alexandrides comenta sobre as modificações trazidas à Lei de Falência e Recuperação Judicial no procedimento de leilão. Funcionário pode se recusar a tomar vacina e usar máscara? Veja os comentários com o professor Domingos Sávio Zainag. Superior Tribunal de Justiça. Contrato de aluguel é válido, mesmo que apenas um dos coproprietários tenha locado o imóvel. Veja os comentários com o professor Denis Donoso. Momento Cultural com o professor José Augusto Altran. Está no ar o JNJ. E abrindo nosso jornal, vou convidar então aqui a professora Rúbia Ferrão para comentar um episódio inusitado. O Pix, sim, aquele aplicativo de transferência bancária, vem sendo utilizado para paquera. Pois é, né? Então, as pessoas no Pix têm como mandar uma mensagem para outra, e aí então começaram a utilizar do número do celular para fazer um depósito vindo uma mensagem junto. Para comentar os aspectos jurídicos dessa utilização, nós então chamamos a ilustre professora. Professora Rúbia, seja bem-vinda. Como é que é isso aí? Pix sexuais? Pix sexuais, certamente por essa o Banco Central não esperava. Vale lembrar que o Pix é o arranjo de pagamento instituído pelo Banco Central que tem tornado muito mais rápido e fácil transferir qualquer tipo de quantia para uma pessoa, bastando apenas conhecer as suas chaves. Dentre essas chaves pode ser utilizado o número de telefone e, já que esse dado geralmente é fornecido ali no momento da paquera, qual não foi a surpresa ao vermos que algumas pessoas estão enviando o Pix para chamar a atenção daquele alvo ali, né? E tudo veio à tona quando uma moça tentou reativar um namoro porque ela tinha sido bloqueada aí pelo seu namorado em tudo quanto é rede, e o Pix tem lá um campo de fato que você pode enviar uma mensagem. Mas será que é ilícito usar o Pix para fins de paquera? O nosso ordenamento jurídico tem como princípio de que o que não está proibido está permitido. E de onde que pode vir essa proibição? Da lei ou do contrato? Em termos de lei, se nessa mensagem contiver conteúdos ofensivos, como os crimes contra a honra, injúria, difamação, calúnia, ou então se a pessoa se empolgar ali, pode partir para um caminho de perturbação do sossego. Então, se o contrato que envolve ali o uso do Pix também não faz qualquer tipo de proibição, a gente pode dizer que pode sim ser utilizada esse tipo de expediente. Agora, a pessoa que recebe o Pix, se ela não se sentir confortável com aquela doação, ela pode recusar a doação e tomar as medidas legais para devolução. Obrigado, professora. Um grande abraço. E vamos agora para a nossa coluna consumerista com o professor José Geraldo Brito Filomeno, que vai estar falando hoje sobre garantia somada. Garantia somada? O que é isso? Vocês vão ver então com ele que no Código de Defesa do Consumidor nós temos prerrogativas de somar aquela garantia dada pelo fornecedor, o tempo também dado pelo CDC, se presente os requisitos. Então, com vocês, a coluna do professor Filomeno. Solta a vinheta. Olá, amigos do Jornal Neojus.
Nossa conversa de hoje sobre o Código do Consumidor, porquês e senões, diz respeito a garantias somadas. Com efeito, o artigo 50 do Código do Consumidor diz que quando houver uma garantia contratual, isto é, dada pelo fabricante de um determinado produto, ela se soma à garantia legal que, pelo Código do Consumidor, é de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. Por que isso aconteceu no Código do Consumidor? Pela seguinte razão. Pelo Código Civil de 1916, o chamado prazo de garantia, leia-se prazo de prescrição para a chamada ação redibitória, ou então a conte minores, isto é, a rescisão do contrato por um vício redibitório, ou então a redução do preço pago pelo adquirente quando constatar o vício, era de 15 dias, e pelo Código Comercial de 1850, era só de 10 dias entre comerciantes. E a jurisprudência batia aqui, acolá, e até que o meu pai moveu uma ação em favor do médico da nossa família, lá no interior de São Paulo, porque o carro dele, novo, que ele havia comprado há cerca de 3 meses, teve um problema seríssimo. A roda de trás travou em meio a uma estrada, o carro capotou e foi parar, depois de rolar pela ribanceira, em cima da linha férrea. E, infelizmente, não passava o trem na época, naquela hora. Ele ia atender uma parturiente numa cidade vizinha. Mas ele teve perda total, ele não tinha seguro, teve ferimentos graves, demorou para se recuperar. E o meu pai, então, entrou com ação, já depois de praticamente 3 meses que ele estava com o carro, né? E ele moveu a ação em face da concessionária, onde o carro havia sido adquirido, e também em face da montadora. Só que o juiz de primeira instância entendeu, primeiro, afastar a concessionária. Até aí, não vejo grande problema. Manter-se-ia a ação em face da montadora, mas também entendeu-se que havia operado a prescrição, e como se tratava de uma questão, como se trata uma questão de mérito, meu pai então apelou ao Tribunal de Justiça do Estado. E o desembargador relator falou, não, baseando-se até em 1 ou 2 julgados antigos, né, publicados na revista dos tribunais, ele entendeu o seguinte, não. Se a coisa foi vendida com garantia, o prazo prescricional da ação começa a correr não do dia da entrega, mas sim após o transcurso da garantia dada pelo vendedor da proposta de venda. Essa ação que o meu pai promoveu o julgado referente a ele está na revista dos tribunais, número 344, na página 200. E depois de algum tempo também, um outro cidadão lá da nossa região do interior, ele havia comprado um carro novo, estava estreando, e no dia do aniversário da filha dele de 15 anos, eis que quebra a barra da direção numa estrada, e também o carro se desgovernou, bateu numa árvore, e vejam que tragédia, faleceu a menina de 15 anos e os demais ocupantes tiveram ferimentos de gravidade. Então vejam, soma-se o prazo que está na lei ao prazo da declaração unilateral, que é a garantia dada pelo fabricante. Não é? Senão, continuariam as coisas como estão. E, por fim, o artigo 445 do Código Civil não resolveu bem a questão. No artigo 445, quando trata dessa mesma questão do vício redibitório, ele dá o prazo de 30 dias apenas para a ação redibitória, se o bem for móvel e se for imóvel, 1 ano. Então não resolveu. O Código do Consumidor fala em 90 dias para bens duráveis e 30 dias para bens não duráveis. Então vejam que interessante, a jurisprudência criando uma norma. Então é evidente, por que se dá a garantia? Por que o fabricante dá uma garantia? Por uma razão muito simples. Por maior que seja o controle de qualidade dos produtos na linha de produção, certamente alguns exemplares vão ter algum problema, e daí ele tem que responder, até para fazer valer o seu bom nome.
Daí está, então, o porquê do artigo 50 do Código do Consumidor e, por outro lado, o senão, se as coisas permaneceriam como eram, isto é, o prazo curtíssimo de 15 dias do Código Civil 1916 e agora também curto de 30 dias. A gente sabe que esses vícios ou defeitos não ocorrem assim tão rapidamente. Muito obrigado pela sua atenção. Professor Filomeno, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele se pronunciou sobre a possibilidade de incidir ou não IPVA para os automóveis das pessoas com deficiência. Para comentar esse assunto, que já vem de longa data, nós convidamos a professora Carla Matucci. Saudações, professora Carla! Olá! Estamos aqui para falar de um assunto que é polêmico esta semana no estado de São Paulo. É a questão da lei estadual que alterou a isenção dos veículos para as pessoas portadoras de deficiência. E o que é deficiente? Deficiente é a pessoa, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Convenção Internacional, a pessoa portadora de uma limitação sensorial, uma limitação física, uma limitação de caráter intelectual, de acordo com o artigo 2º, que não pode encontrar uma barreira para exercer os direitos de sua personalidade de uma forma plena. E a lei de isenção do IPVA teve alteração. Por quê? Porque hoje ela considera, né, que seja necessário não só a pessoa provar essa deficiência para estar isento do recolhimento do imposto, mas que essa deficiência seja decorrente da forma de que ela não pode dirigir, ela tem que ter uma deficiência severa que a impossibilite de dirigir o próprio veículo. Ou ainda que este veículo precisa ser adaptado estruturalmente para que ela possa dirigir, conduzir o veículo. E o Ministério Público de São Paulo ingressou com uma ação requerendo o quê? Dizendo que não seria possível porque eu estaria criando categorias de deficiência e tratando desigualmente as pessoas desiguais, uma vez que o Estatuto da Pessoa com Deficiência não faz essa diferenciação. E a juíza que analisou o caso em primeiro grau diz o seguinte, que não é um caso. Por quê? Porque se eu comprovar que eu tenho uma deficiência severa, eu vou estar acobertada pela proteção da isenção. Se eu tiver que adaptar estruturalmente um veículo, eu também vou estar acobertado. É uma decisão polêmica, é uma situação polêmica, faz com que tenha arrecadação de pessoas que no passado não arrecadavam, e o fundamento é que o Estado, né, administrativamente, vai analisar cada caso para ver se é o caso de isenção ou não, que a questão está atrelada à competência tributária do Estado, e não ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou questionando a diferenciação. E não haveria, então, quebra desse princípio da isonomia ou da igualdade, mas sim uma análise da capacidade contributiva deste contribuinte que é deficiente, tá? E uma deficiência nos vários aspectos, como emana o Estatuto da Pessoa com Deficiência no artigo 2º. Estamos aí, vamos verificar e vamos ficar atentos às questões. Muito obrigado, caríssima. Até a próxima semana. E vamos falar agora sobre Previdência Social. E para tratar desta coluna, vamos chamar o professor Adilson Sanches, o pai da matéria, que vai falar hoje sobre dúvidas relativas ao auxílio-doença. Muitas pessoas vêm recebendo comunicações sobre que o benefício
vai ser revisado, vai ser reavaliado, enfim. E aí nós indagamos o professor Adilson justamente sobre esse assunto. Professor Adilson, saudações em revê-lo. O que está acontecendo com o benefício sobre incapacidade temporária ou auxílio-doença? Enfim, o senhor que é um expert na matéria. Isso, professor Cabeção. Na verdade, as pessoas têm falado em reavaliação do auxílio-doença, né? Os clientes têm nos procurado. O que ocorreu foi o seguinte: nesse tempo de pandemia, as pessoas poderiam requerer o benefício de auxílio-doença, cuja emenda constitucional número 103 emprestou o apelido de benefício por incapacidade temporária, né? O nome mudou, mas as agruras na obtenção do benefício são as mesmas, né? E tinham direito, portanto, a uma antecipação do benefício, porque pelo estado de calamidade, impossibilidade de se dirigir às agências fechadas e a não realização de perícias, etc., decidiu-se por antecipar esse benefício e fazer uma posterior revalidação. As pessoas estão chamando de reavaliação, né? Mas o que elas têm recebido, na verdade, uma vez obtido o benefício durante esse tempo, é uma carta, uma comunicação de decisão, né, falando em revisão. O que é isso? O benefício foi concedido um valor de um salário mínimo, independentemente das contribuições desses segurados. E, portanto, agora está sendo feita uma revisão, obtendo-se as contribuições registradas no sistema, né, propriamente no CNIS, e efetuando-se uma revisão do valor. Geralmente, aquele que teve uma contribuição superior ao salário mínimo vai ter um dinheirinho extra aí para receber. E as pessoas estão muito ansiosas, até porque se anunciou que não se dará mais continuidade a esse procedimento. Então, é isso. Basicamente é isso, a reavaliação do auxílio-doença, usando de termos leigos. Querido professor, muito obrigado. E na semana que vem nós temos ainda outras dúvidas sobre o auxílio-doença. O professor Adilson vai soltar pílulas, né, de direito previdenciário para poder, então, nos ajudar a entender essa matéria que é cheia de detalhes, cheia de caminhos. Obrigado, professor. Um abraço. E no final de 2020, nós tivemos a promulgação da Lei 14.112, que alterou a Lei 11.101, que trata, na verdade, sobre falências e recuperações judiciais de empresas que estão em crise. O professor Jorge Alexandrides foi convidado para tratar de uma interessantíssima modificação pertinente aos leilões. Tem muitas pessoas que gostam de acompanhar leilões, sobretudo de empresas que estão em crise, porque se revelam excelentes oportunidades para se fazer um negócio muito vantajoso. Professor, quais são as novidades? Realmente, Cabezon, a lei de falências e recuperações judiciais está sofrendo uma grande alteração. Aliás, inúmeras alterações em razão da lei 14.112 de 2020, no apagar das luzes de 2020. Dentre as inúmeras alterações trazidas, e até mesmo já comentadas em alguma delas na edição anterior do JMJ, eu vou trazer aqui de forma pontual a alteração com relação à venda forçada dos bens arrecadados. Então, foi estabelecido um prazo máximo de venda, no caso de falência, a partir da arrecadação dos bens. Em 180 dias deve ser realizada a busca de venda desses bens através de público leilão. Olha só que interessante, independentemente da conjuntura favorável ou não para a venda, nós teremos esta realização do ativo que foi arrecadado e avaliado. E de uma forma diferenciada. Claro que a base do Código de Processo Civil para a expropriação de bens continua valendo, mas com alguns detalhamentos próprios destas alterações, como, por exemplo, não há aplicação do conceito de lance vil. Então, aquilo que é estabelecido no artigo 891, parágrafo único do Código de Processo Civil, ele vai ser relativizado
em razão dessa premissa da Lei de Falências e Recuperações Judiciais. Porque o leilão que será realizado terá 3 praças. A primeira delas, os bens serão ofertados por 100% da avaliação. 15 dias após o fechamento da primeira praça, será realizada a segunda praça, cujos bens serão ofertados por valor de, no mínimo, 50% da avaliação. E, não sendo vendidos, nós teremos o início de uma terceira praça, que também durará 15 dias, e os bens serão ofertados por qualquer valor. Então o lance mínimo será o valor que for oferecido. Claro que estas situações nós teremos talvez algum tipo de discussão com relação a essa venda, mas obviamente que isso proporcionará também uma maior disputa entre os interessados, viabilizando até mesmo a venda dos bens por valores que podem chegar próximos ao da avaliação. Mas é claro que, se em relação à impugnação de valor tiver aqui sido feita por força do valor baixo de venda, o ofertante desta impugnação, ou terceiro que faça essa impugnação, deverá fazer também proposta para aquisição, depositando 10% do valor pretendido para que a impugnação seja recepcionada. Olhem só que fatores interessantes a esse respeito. É claro que aqui é uma análise inicial da lei posta, e a gente vai ver isso com muito mais detalhamento ao longo da implementação destas alterações na Lei 11.101, na Lei de Falências e Recuperações Judiciais. É isso aí, Cabezon. Bora lá, bora que dá. Abraço! Obrigado, professor Georges. Um grande abraço. Um funcionário, ele pode se recusar a tomar vacina ou a usar máscara? Para tratar esse assunto de direito laboral, nós convidamos o professor Domingos Sávio Zainag, aquele mesmo, o dono do ZAI, aquele homem elegante, que vem com os óculos sempre diferentes, com ternos até que eu já pedi para emprestar para poder dar uma voltinha aqui por São Roque. Salve, professor Domingos! O que nós temos aí para essa situação, para esse tema que é tão atual? Não quero tomar vacina e não quero usar máscara. Olá, querido Ricardo Cabezon, queridos amigos do jornal Neojus. Essa vacina está dando um trabalho danado, uma discussão aí que está alcançando os tentáculos em todos os segmentos da nossa sociedade, e não poderia ser diferente nas relações de trabalho. Até em clubes de futebol, hoje eu vi uma notícia e que os clubes estão querendo exigir que o atleta tome a vacina. Bom, mas eu queria falar com vocês sobre a situação no geral. Houve também esses dias uma discussão que correu, né, uma notícia que correu muito na internet, que o empregado foi absolvido da dispensa por justa causa, que ele tivera seu contrato rescindido dessa maneira drástica porque ele se recusou a usar a máscara de proteção. Neste caso, o empregador tem direito de exigir o uso da máscara porque é um equipamento de proteção, eu diria até um equipamento de proteção individual, o EPI. E a CLT determina que o empregador forneça o EPI e exija o uso e também fiscalize o uso por parte do empregado. O que eu discordei de uma decisão de primeira instância, que entendeu que isso era justa causa quando pela primeira vez o empregado cometeu essa falta. Foi a primeira vez em que ele foi visto sem uso da máscara. Nesse caso, é uma desídia desse empregado até um mau procedimento. Duas figuras previstas no artigo 482 da CLT. Bom, neste caso, o tribunal reverteu a decisão, determinou que o empregador primeiro aplique as chamadas punições pedagógicas, ou seja, advirta, suspenda o empregado e ele, continuando na mesma prática faltosa, rescinda o pacto laboral em razão disso. Tá? Por outro lado, se o empregador fala para o empregado que está sem máscara, meu amigo, coloca máscara, ele fala, não vou colocar nada, você acha que eu sou um cara tão bonito, vou colocar máscara? Eu não, quero que vejam como eu sou um sujeito, né, um Zé Bonitinho da vida.
Aí a falta é outra, meus amigos, a insubordinação. E a insubordinação, a doutrina e a jurisprudência, elas são praticamente unânimes no sentido de que o empregado pode ser despedido com apenas a ocorrência de uma falta. Tá? Bom, vamos para a história da vacina. Essa já é mais complicada. O Supremo Tribunal Federal, ele entendeu, todos nós sabemos, que a vacina ela é obrigatória, mas não será compulsória. A pessoa não toma vacina, é como aquele sujeito que não vai servir às Forças Armadas, quando convocado, terá sanções, não vai conseguir emprego público, não vai conseguir tirar passaporte, talvez a coisa corra mais ou menos por aí. Nas relações privadas é que a gente tem um probleminha, né? Será que o empregador, empresas ou até clubes de futebol que estão com esse problema agora, né? Então, essa discussão já chegou nos meios desportivos. Será que o empregador tem o direito de exigir, olha, meu amigo, amanhã para você entrar aqui, venha com o comprovante da vacina? Neste momento em que ainda há muita insegurança quanto à eficácia da vacina e quanto aos efeitos colaterais, eu entendo que o empregado não está compulsoriamente, né, obrigado a tomar a vacina para manter o seu contrato de trabalho. Se ele usa máscara, se ele se protege, mas ele tem medo dessa vacina, e vamos imaginar aqui que esse medo é um medo real, ele não está fazendo por questões ideológicas, como muita gente que não gosta do presidente não vai tomar vacina e quem gosta do presidente vai tomar vacina. O que é um absurdo, Você tem que tomar vacina se você confia nessa vacina e você quer proteger a sua vida. Então, nesse momento, ainda há essa discordância por parte de algumas pessoas, não há uma confiança na eficácia da vacina, há medo dos efeitos colaterais. Eu entendo que o empregador não poderá exigir desse empregado que ele tome a vacina para continuar trabalhando. Poderá até, para os novos empregados, colocar uma cláusula em que diga o seguinte: só admito você se você tomar vacina. O contrato não começou, o empregado falou, olha, eu vou procurar emprego em outro lugar porque essa vacina eu não tomo. A partir do momento que houver uma decisão firme em nível mundial que a vacina ela não coloca ninguém em risco, aí eu mudo de ideia. Será até muito bom como forma de obrigar a que todos se vacinem, tá bom? Aliás, você deve estar se perguntando, você vai tomar vacina? Vou tomar a primeira que me derem, nem que seja genérica. E olha que eu já tive Covid, e talvez por ter tido a Covid é que eu digo, gente, vamos nos vacinar. Eu não encontrei nenhum jacaré por aí, pelo menos por enquanto, tá? Abraço, até a próxima semana. Com vacina ou sem vacina. Tchau, tchau. Pois é, professor, eu quero tomar vacina também, viu? Que fique bem claro. Um grande abraço, viu, professor? Obrigado por participar. Superior Tribunal de Justiça decidiu que contrato de locação feito com uma pluralidade de locatários, em cujo instrumento só foi assinado por alguns ou por um, ele tem validade. Para comentar essa matéria, nós chamamos então um especialista na área, o professor Denis Donoso. Olá, Cabezon. Olá, amigos do Jornal Neojus. Pois é, uma decisão bem interessante da terceira turma do STJ, tratando da questão do condomínio e de contratos de locação. Eu vou explicar rapidamente o caso para que os amigos possam entender, né, os motivos da decisão do STJ. Um determinado bem que tinha 2 ou mais proprietários, portanto, um bem em condomínio, foi dado em locação para um determinado inquilino. Acontece que o contrato de locação não foi assinado por todos os proprietários. Apenas alguns dos proprietários firmaram o contrato de locação. Com o inadimplemento dos aluguéis por parte do inquilino, foi ajuizada uma ação de despejo cumulada com cobrança dos aluguéis devidos. Nesse processo, nessa ação em que se pleiteou o despejo e a cobrança dos aluguéis,
levantou-se a tese da nulidade do contrato. Por que o contrato seria nulo? Segundo a tese da nulidade, o contrato seria nulo porque ele foi dado em locação sem a anuência de todos os proprietários, o que feriria o artigo 1314, parágrafo único do Código Civil, que exige que para a transmissão da posse de um determinado bem em condomínio é preciso da anuência de todos os proprietários. A antítese que acabou sendo acolhida pelo STJ diz o seguinte, olha, não há nulidade. Por que não há nulidade? Porque, embora o contrato não tenha sido firmado, não tenha sido assinado por todos os proprietários, houve efetivamente a transmissão da posse do bem, em primeiro lugar. Em segundo lugar, não há nenhum dos vícios dos artigos 166 e 167 do Código Civil, que elencam lá as causas de nulidade do negócio jurídico. E em terceiro lugar, que me parece mais importante, dizer que o contrato é nulo e que, portanto, o inquilino não tem que pagar o aluguel significa contemplar o enriquecimento sem causa, porque você permite que alguém utilize, usufrua de um bem sem pagar o valor correspondente por essa utilização. Na minha opinião, a decisão do STJ, que afastou a tese da nulidade, está correta. Vamos lembrar que para celebrar a locação de um imóvel, para dar um bem em locação, eu sequer preciso ser proprietário, né? Porque a locação não é uma transferência da propriedade. Então, a qualidade de proprietário não precisa, não é essencial para eu firmar um contrato de locação. Nesse caso, alguns dos proprietários, ou os poucos proprietários que firmaram o contrato, até são proprietários. Então, veja, se mesmo quem não é proprietário pode dar em locação, que dirá quem é proprietário. Então, essa é uma forma que ameniza a tese da nulidade. Em segundo lugar, eu acho que a questão sequer deve ser vista no plano da validade do negócio. Porque, de fato, não há nada, não há nenhum vício que macule a validade do negócio, a validade. Portanto, não há que se falar em nulidade. A questão talvez esteja no plano da eficácia. Será que essa locação surte efeitos em relação aos proprietários que não anuíram na locação? Então, a questão talvez tenha que ser vista não do ponto de vista da validade, mas sim do ponto de vista da eficácia. E aí a gente pode dizer que o contrato não surte efeitos em relação aos proprietários que não anuíram na locação. Em relação a eles, esse contrato não vale, eles não seriam obrigados a honrá-lo. Nada obstante, os proprietários que não anuíram na locação podem reclamar dos demais proprietários que receberam os aluguéis o valor correspondente aos seus quinhões na propriedade, sem prejuízo de pedir outras formas de perdas e danos, como os danos morais, e assim sucessivamente. Então, me parece, na verdade, que a questão realmente não está no plano da validade, mas sim no plano da eficácia. De resto, me parece inescapável, né, a conclusão de que realmente, né, por um caminho ou por outro, a gente não pode contemplar o enriquecimento sem causa. Dizer que o contrato, por causa desse vício de falta de assinatura ou falta de anuência de algum dos proprietários, não surte efeitos e, consequentemente, elide a necessidade do pagamento de aluguel, significa contemplar o enriquecimento sem causa. Portanto, eu acho que a decisão do STJ, da terceira turma do STJ, há de ser comemorada, há de ser aplaudida, porque aplicou da melhor maneira o direito. É isso aí, Cabezon. Um grande abraço para você, um grande abraço aos amigos que estão assistindo ao Jornal Neojus e até a próxima. Muito obrigado, professor Denis. E agora vamos para o nosso momento cultural com o professor José Augusto Altran, que hoje está com um visual mais despojado, barba por fazer, todo galã. Professor Altran, quais são as novidades culturais? Bruno, solta a vinheta. Olá, as dicas culturais dessa semana para o Jornal Neojus ficam por conta, a primeira da Netflix, que está lançando uma série com 6 episódios
né, chamada Quebra Tudo, a história do rock na América Latina. Fala de grupos de rock, de bandas, do México até a Argentina, né, tentando mostrar que o rock não teve, durante aí, após os anos 60, efetividade tão somente nos Estados Unidos, na Europa, enfim, que aqui no Sul também houve alguma produção desse tipo de música, enfim, né. A segunda dica fica para o lançamento de um clássico de 1883, quando surge a história do Pinóquio, né, que vai estrear nos cinemas dia 21, protagonizado pelo Roberto Benigni. Para quem assistiu A Vida é Bela, né, o Benigni é o Gepeto, que conta a história do garoto desobediente, ou do boneco desobediente, que foge, vira um garoto e enfrenta aí todas as aventuras e desventuras da vida, fugindo do seu pai, ok? Então fica a dica. E tem também aí para quem continua, que o ano passado curtiu aí o aniversário do Beethoven, né? A OSESP vai durante 20 semanas continuar a programação de 2020, já que ela foi parcialmente interrompida pela questão da pandemia. Durante 20 semanas a OSESP vai continuar essa homenagem ao Beethoven. Então também pode ficar aí a dica de música clássica, ok? Com todas as garantias de segurança, aí, distanciamento, tá? Mas também pode ser acompanhado, ok? Um abraço, até. Professor Altran, muito obrigado, viu? Um grande abraço. Bem, eu quero agradecer a todos vocês pela companhia, pela paciência, pelo apoio. Peço que, por favor, comunique e compartilhe o nosso jornal se você gostou. Não deixe de inscrever o nosso canal, porque é com base nesses incentivos que nós continuamos a estar aqui nos reunindo para poder levar a você, de forma gratuita, conhecimento, informações, tá, trazida por profissionais que realmente sabem o que estão falando. Um grande abraço e até a próxima semana.